ciência. Bom, o xeroderma pigmentoso é uma doença autossômica recessiva, onde nós temos mutações que elas impedem que o reparo do DNA ocorra quando ele é danificado pela radiação ultravioleta. Ela é caracterizada por ter uma hipersensibilidade à luz solar, assim como uma fotocarcinogênese e um fotoenvelhecimento exagerados. Nós temos 8 grupos complementares de xeroderma, que vai do A ao G, e temos também a forma variante, que é chamada de XPV. Para vocês poderem entender melhor o que é o xeroderma, eu vou primeiro falar como acontece o reparo ao DNA em pessoas normais. Nós temos um dano do DNA pela radiação ultravioleta. Aqui nesse exemplo a gente tem a formação de um dímero de tiamina. Quando a gente detecta esse dano, a gente vai ter a abertura de uma bolha para que ocorra a excisão dessa área de DNA que tem o dano. Logo em seguida, a enzima DNA polimerase, ela vai reestruturar essa área do DNA e a DNA ligase vai fechar a bolha, reestruturando a dupla fita de DNA. Nos pacientes com xeroderma, dependendo do grupo complementar, a gente vai ter uma falha nesse processo de reparo. Os pacientes do subgrupo C e E, eles não conseguem reconhecer que o dano aconteceu, eles não conseguem notar esse dano. Já os pacientes do grupo B e D, eles não conseguem promover a abertura da fita de DNA para que ocorra a bolha. E os pacientes do tipo A, eles não conseguem deixar essa fita aberta e estabilizada para que ocorra a formação da bolha. O tipo G e o tipo F, a gente não tem o corte da área de DNA lesada. O XPG é na área 3 e o XPF na área 5. E, por fim, a forma variante, a gente tem defeitos na DNA polimerase e na DNA ligase. E esses defeitos impedem que a gente tenha um reparo ao DNA. Quando a gente fala em xeroderma, a gente acaba dividindo esses grupos complementares em 4 grandes grupos que vão ter manifestações clínicas diferentes. Então, o grupo A, B, D, F, G são pacientes que têm um início de doença mais tardio, eles têm uma reação exagerada à exposição solar e eles têm uma alta frequência de distúrbios neurológicos. Já os pacientes XPC, eles começam a doença numa fase muito inicial, bem precoce, na infância, mas eles têm uma reação normal à exposição solar e têm poucos distúrbios neurológicos. Esse grupo é o grupo que tem maior número de doença ocular, doença de superfície ocular, e é também o tipo de xeroderma mais frequente. Já o XPE é uma forma mais rara de doença, tem um início tardio, tem uma reação normal à exposição solar e tem pouca frequência de distúrbios neurológicos. E, por fim, a forma XPV também tem um início tardio, tem uma exposição normal à radiação ultravioleta, tem pouca incidência de distúrbios neurológicos e são pacientes que não têm acometimento ocular. Aqui eu coloquei 2 pacientes da nossa corte. O primeiro paciente, ele tem 30 anos, ele é XPE e ele é morador de Minas Gerais. Esse paciente, a gente nota que ele tem poucas alterações de pele. Se você olhar desatento, você poderia até passar por uma pessoa sem xeroderma, uma pessoa normal, e ele não tinha acometimento ocular. Já o outro paciente, ele tem 20 anos, ele tinha XPC, e ele é morador do Pará. E a gente nota como esse paciente tem muita manifestação de pele, e esse paciente ele já tinha feito uma exanteração e tinha tido uma reativação do tumor mesmo no sítio da exanteração. Não é só o grupo complementar que impacta nessas manifestações clínicas, mas também a exposição acumulativa à radiação ultravioleta. Bom, a prevalência de xeroderma pigmentoso na Europa e nos Estados Unidos é cerca de 1 para 1 milhão de habitantes. Pacientes com xeroderma, quando comparado a uma população normal, eles têm 2.000 vezes o risco de desenvolver melanoma, 10.000 vezes o risco de desenvolver câncer de pele não melanoma, 1.000 vezes o risco de desenvolver um câncer de superfície ocular e 50 vezes o risco de ter alguma neoplasia interna. Aqui, esse primeiro caso é uma paciente também do nosso ambulatório
e que a gente vê marcadamente a diferença da pele das regiões expostas à radiação, no caso o colo e os braços, os membros superiores, do tronco da paciente que já tem muito menos marcas, porque é uma área protegida pela roupa, então não tem tanta radiação ultravioleta. Aqui é uma foto também embaixo de um melanoma de um paciente que chegou para a gente no multirão e a gente conseguiu detectar essa lesão. Bom, o xeroderma no olho, ele provoca uma série de distúrbios oculares, fotofobia, ceratite, opacidade corneana, perda ciliar. E o que fez o nosso grupo se interessar pela essa doença é a alta frequência de câncer ocular. A gente tem na literatura descrito de 40% a 100% de pacientes com câncer em séries diferentes. Aqui a gente tem 3 fotos de pacientes que acompanharam com a gente no ambulatório. O primeiro caso é uma paciente que ela estava fazendo acompanhamento em outro serviço, ela teve um carcinoma de superfície ocular que foi tratado com mitomicina e ela teve uma perfuração ocular espontânea e ela precisou fazer um transplante de córnea de urgência e assim foi a sequela que ela ficou com uma opacidade no botão e na córnea. O segundo caso é um paciente que desenvolveu uma opacidade de córnea espontânea e por fim o terceiro caso um exemplo de um carcinoma em atividade que a gente pegou no ambulatório. Então, os objetivos do nosso estudo era identificar quais eram as alterações oculares de pacientes xeroderma pigmentoso no Brasil, determinar quais eram as causas de deficiência visual e cegueira nessa população e tentar fazer uma correlação entre o genótipo e o fenótipo desses pacientes. Aqui, gente, eu queria exemplificar com essa foto, porque eu acho que é fácil vocês notarem o fotoenvelhecimento dessa doença. Essa paciente, ela tem 8 anos de idade. Mas se vocês olharem a foto dela, vocês não diriam que ela é tão nova pelo aspecto envelhecido que ela apresenta. Então, o nosso estudo foi um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade, e nós fizemos o recrutamento através de pacientes que já acompanhavam no Hospital São Paulo e também através de mídias sociais, campanhas no Instagram, no Facebook, WhatsApp. Nós fizemos um mutirão. Nesse dia de mutirão, nós tivemos 30 pacientes avaliados em um único dia e depois a gente continuou recrutando os novos pacientes. Atualmente, a nossa corte conta com 45 xerodermas e é o maior número de pacientes do Brasil acompanhado em um único serviço. Nosso mutirão, a gente contou com a equipe de dermatologia do Hospital São Paulo. O professor Sérgio Irata, ele foi super gentil, acompanhou a gente, levou os residentes, avaliou todos os pacientes e até hoje eles acompanham, assim como nós que continuamos acompanhando esses pacientes. Nós fizemos uma avaliação oftalmológica completa, teste genético em todos os pacientes e também passamos questionários sobre olho seco e qualidade de vida. E os nossos resultados, eu vou apresentar o número de 42 pacientes acompanhados com a gente. Então, esses pacientes, eles chegaram para a gente com uma média de idade de 24 anos. Quando receberam o diagnóstico de xeroderma, eles tinham uma média de 7 anos de idade e eles tiveram o primeiro câncer com uma média de idade de 8 anos. Então, aqui mostrando como a carcinogênese é importante nesses pacientes. Na nossa corte, 65,7% eram pacientes do sexo feminino, 35% dos pacientes eram o primeiro caso da família, 65% tinham algum histórico familiar de consanguinidade, 85% receberam um diagnóstico através de um dermatologista e 70% dos nossos pacientes eram daqui de São Paulo. 82,5% dos nossos pacientes tinham algum grau de alteração palpebral. Aqui nas fotos é um dos casos mais severos que a gente tem, que é uma paciente jovem de 21 anos, que ela desenvolveu esse simbléfaro bilateral. Aqui ela tem o limbo superior ligado através do simbléfaro com a pálpebra inferior. Então, um caso assim extremamente grave e muito desafiador. Embaixo, um paciente que fica fácil evidenciar a madarose que ele tem. Já em relação à córnea, a gente teve 67,5% de alteração e a gente, no primeiro consulta, no primeiro contato com esses pacientes,
a gente viu que 26% dos pacientes chegaram para a gente com tumor em atividade, tá? Esse primeiro caso aqui, a foto de cima, a gente tem um exemplo de uma neoplasia escamosa e outros casos de pacientes que já chegaram com uma opacidade de córnea muito extrema, com leucoma grave, com muita neovascularização associada. Em relação à conjuntiva, 87,5% dos nossos pacientes tinham algum grau de acometimento de conjuntiva, sendo bastante variado. Em relação ao segmento posterior, nós não identificamos nenhuma alteração relacionada à síndrome. A gente teve alguns pacientes que tinham retinopatia hipertensiva, tinha névoas de coroide, mas a gente não identificou nada que a gente pudesse correlacionar direto ao xeroderma. Assim como também não houve nenhum caso de neoplasia do segmento posterior. As neoplasias oculares relacionadas ao xeroderma são de superfície ocular e pele. Bom, em relação ao status visual, 80% dos nossos pacientes, quando chegaram, tinham algum grau de deficiência visual. E após o exame refracional, essa porcentagem caiu para 62,5%. Quando a gente foi avaliar a causa de baixa visual nesses pacientes, por incrível que pareça, a principal causa na nossa população foi erro refrativo. E aqui eu queria parar um pouquinho a apresentação para fazer um apelo aos colegas que estão nos assistindo. Por mais desafiador que sejam os casos, sempre façam refração. Nessa população, a gente melhorar um pouco que seja a qualidade de vida é muito importante e muda a vida do paciente. E a gente também pode notar que a gente teve uma alta incidência de pacientes com deficiência visual secundárias ao câncer ou ao tratamento proposto para o câncer. O teste genético, a gente ainda não tem todos os resultados, eles ainda estão em andamento. A gente tem o resultado de 17 pacientes, onde a gente tem 11 pacientes do tipo C, que são aquele grupo que tem maior grau de acometimento ocular, e temos 3 do grupo E e 3 do grupo F, do grupo V, desculpa. Bom, em relação ao histórico, na nossa população, a gente tinha aqueles 26% dos pacientes que chegaram com uma neoplasia ativa, mas a gente tinha 52% de pacientes que já tinham tido algum tipo de câncer ocular ou realizado algum tratamento. E 90% dos nossos pacientes já tinham feito algum tratamento para câncer de pele. A gente fez uma regressão logística para tentar avaliar se esses cânceres tinham alguma associação com idade, sexo, consanguinidade, tempo de doença, mas a gente não teve uma relação. Aqui na foto é uma paciente nossa que ela teve um melanoma de conjuntiva com 17 anos de idade e, por fim, uma foto de uma paciente que chegou no mutirão com essa lesão de pele tão evidente. Eu sempre gosto de concluir a aula chamando a atenção para os dados que eu acho mais importantes. Então, pensar que mais da metade dos nossos pacientes tiveram câncer ocular e 80% dessa população tiveram deficiência visual. E a gente pôde notar ao longo da apresentação que a relação de genótipo e fenótipo é muito variável. Então, essa paciente é uma paciente que ela trouxe algumas fotos antigas para a gente ver. Aqui é uma foto dela com 4 anos. A gente, olhando assim, diria que é uma criança sem síndrome, né? Uma criança perfeitamente normal, com a pele sem lesões. Ela, com 12 anos de idade, a gente já nota os efeitos da radiação ultravioleta. A gente consegue ver que ela já tem muito mais lesões de pele. E ela chegou para a gente no multirão, na primeira consulta, dessa forma, aos 33 anos. Uma paciente já exanterada, um carcinoma espinocelular em atividade, já lesando todas as estruturas do rosto dela, cometendo osso. Então, gente, esses pacientes, eles precisam ter educação em saúde, eles precisam entender a doença, eles precisam receber tratamento adequado, precoce, assim como educação para poderem se prevenir da radiação ultravioleta. Aqui são algumas fotos do dia da nossa campanha. Eu acho que esse dia foi muito importante, não só para o nosso departamento, mas também para os pacientes, porque eles puderam receber óculos com a correção correta e óculos de grau e óculos escuros através de uma parceria que a gente fez com a Ótica Ventura, que doou esses óculos para os pacientes. A gente também distribuiu roupas, chapéus, luvas com proteção ultravioleta através de uma parceria que a gente fez com a UV Line. E a gente conseguiu
proporcionar para esses pacientes um acompanhamento adequado com a nossa equipe de oftalmologia, fazendo um tratamento personalizado para o câncer de olho e de pele. E a gente permitiu também que esses pacientes confraternizassem e pudessem ter esse momento de lazer. É muito difícil, algumas crianças nunca tinham conhecido outras crianças com xeroderma. Então, a gente proporcionar essa interação é importante para esses pacientes. Aqui tem uma paciente, eu costumo brincar que ela é minha paciente modelo, porque ela sempre sai de casa com a proteção completa, que é esse Face Shield, que ela tem essa capacete com proteção ultravioleta, e ela tem também o ursinho que usa, e o nariz do ursinho muda de cor quando ele está em níveis altos de radiação. Então, incluir essas pacientes, fazer educação é o nosso objetivo, e tentar melhorar a qualidade de vida deles, para que essas crianças não evoluam tão grave como aquele caso que eu apresentei. Era isso, obrigada.